Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Você vai localizar você mesmo. Amém? Então, nós estamos nos localizando hoje no reino. Então, você já, com certeza, acho que a maioria deve ter feito isso. Alguém já falou assim, você está em tal lugar, então, por favor, me manda a sua localização. E aí você tem que enviar a sua localização. Através do aplicativo, a pessoa consegue te encontrar facilmente, não é isso? Então, hoje nós vamos nos encontrar aonde nós vamos nos localizar onde nós estamos. Amém? Durante o mês passado, o nosso pastor ele falou sobre crescimento espiritual, dentro dessa matéria. E aí eu fiquei meditando sobre isso, sobre essa importância desse crescimento. E quando você se localizar, conforme ele ministrava, eu procurava me localizar onde eu estava. Então, é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos nos localizar. Então, aonde você se encontrar, você pode melhorar, e eu também. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos compartilhar um pouco da palavra sobre isso. E quando nós falamos sobre localização, então, para que eu e você possamos nos localizar, então, eu quero falar um pouco antes de nós nascermos de novo, e depois que você já nasceu de novo. Amém? Então, quando eu e você ainda não conhecíamos ao Senhor, ainda não tínhamos aceitado a Jesus, nós fazíamos parte de um império. Você sabia disso? Você fazia parte de um império. Um império, alguém manda e todo mundo obedece. Então, querendo ou não querendo, você não tem essa opção de decidir nada. Você é obrigado a obedecer aquilo. Então, no reino das trevas, nesse império, eu e você não tínhamos a opção de... Não, hoje eu não vou fazer tal coisa. Hoje eu não vou mentir, hoje eu não vou agir em ódio, hoje eu não vou ficar com raiva de ninguém, porque você fazia parte daquele império. Mas hoje, se lembra que você está se localizando, você nasceu de novo, você aceitou a Jesus, você é uma nova criatura e hoje você faz parte de um reino. E no reino tem um rei que reina. Mas nosso rei, ele é bom. Ele é tão bom que ele te dá a oportunidade de você decidir se você quer obedecer ou não. Então, tem as regras no reino. Mas você tem a decisão de falar, não, eu vou fazer o que Deus está me pedindo ou não quero fazer. O rei, ele te dá o do melhor, te conduz do melhor e ainda diz assim, eu te dou uma dica, escolhe a vida, escolhe a palavra, escolhe as coisas boas. Mas a decisão de escolher o que Deus está propondo é minha e sua. A pessoa pode, mesmo sendo cristão, conhecendo a palavra, decidir hoje eu não quero andar em amor, o primeiro que falar comigo eu vou... Não é? A gente vai se localizar, amém? Calma aí que a gente vai chegar lá. Então, hoje, você não faz mais parte, graças a Deus, do império. E hoje eu e você fazemos parte de um reino de luz. Tá bom? Então, hoje, onde você está localizado? Num reino. O seu reino é um reino de luz. Fazemos parte de um império de trevas. Hoje fazemos parte de um reino de luz. Então, é tudo iluminado, claro, visível, nada é escondido. É fácil de detectar se faz parte do reino de luz ou se faz parte do reino das trevas. Aquilo que chega para nós. Hoje, você é uma nova criação. Então, hoje você e eu somos filhos de Deus. Outrora nós éramos apenas uma criatura de Deus, fomos criados por Ele, mas ainda não tínhamos reconhecido a Jesus, não éramos filhos. Então hoje nós somos filhos de Deus. Então hoje eu e você se localiza aí, você é filho, então filho tem benefícios. Mas assim, na casa dos seus pais, provavelmente você tem uma certa liberdade lá, você tem presentes inesperados, merecendo e não merecendo, seu pai vai te abençoar, vai te honrar, vai cuidar de você. Você não foi cuidado desde bebê porque você merecia alguma coisa. Seu pai decidiu, sua mãe decidiu te amar. E dar o melhor que eles tinham. Não é isso? E até mais, às vezes dá até mais do que a gente pode. Não é verdade? Então, hoje você tem um pai. Antes você tinha outra paternidade. Hoje, graças a Deus, você tem Deus como seu pai. Amém? Hoje você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Outrora você não tinha. Mas hoje você tem o Espírito. Hoje, no reino, no império, nós estávamos num império de doenças. O
O que impera no reino do império é doenças. Se você for lá no mundo, você vai ver as pessoas só falando de todo tipo de doença no mundo. Mas no reino da qual eu e você fazemos parte hoje, nós somos do reino de saúde divina. Amém. O que impera hoje para você, o que faz parte para mim e para você é saúde divina. E por estar na terra, podemos passar por algumas situações da qual a gente fica doente. Mas ainda você tem direito de cura, você ainda pode pedir cura. Você já tem saúde, mas você ainda pode desfrutar de cura. Então, lá no Império das Trevas, nós passávamos por misérias, falta. Como o irmão disse, não dava, não posso, não tenho, não consigo, é difícil demais, não nasci na família rica, não tenho o PH não sei o quê. Mas num reino de luz, onde você está hoje, você é um suprido, você é próspero, você é bem-sucedido, você pode em Cristo, você consegue com Ele, as portas se abrem por causa dEle, a graça te assiste, o favor divino. Isso faz parte de onde você está hoje, essa é a sua localização hoje. Tá bom? O que mais? Tem tantas coisas no reino de Deus que nós podemos desfrutar que no império a gente não tinha. Então, nós não temos mais nada a ver com o império das trevas. Hoje nós fazemos parte do reino de luz. Você está com a chave, amor? Presta aqui. Vamos lá. Hoje você faz parte desse reino de luz. Você tem prosperidade, saúde, graça, favor, bênçãos inesperadas. Você tem uma família, né, sua natural, que você tem paz. Lá no mundo a gente só tem o quê? Discussão, ódio, briga, desavenças, invejas, contendas. Mas no reino nós temos paz. Vocês têm paz na sua casa. Você chega lá e fala, nossa, vamos ficar em casa. Mas lá no mundo, se você conversar com as pessoas vão dizer, nossa, eu faço de tudo para não chegar em casa. Nossa, eu trabalho o dia inteiro, à noite, no outro dia, porque não quero voltar para casa. Às vezes você não vai encontrar alguém sendo tão sincero, mas você vai ver a prática dela e você vai entender que é isso. E isso não é só casais. Só aí você vê crianças dizendo, eu não aguento voltar para casa. Você vai ver jovens falando, eu não queria voltar para o meu lar. Você vai ver anciões que, não, vou ter que encarar a minha família. Mas, graças a Deus, a minha casa e a sua tem paz, porque você está num reino de luz. Então, a sua casa tem paz, você tem paz. Aonde você pisa a planta dos seus pés, você conduz paz. Pode estar a guerra que for, você chegou lá, a paz vai se estabelecer. Por quê? Porque ela já está dentro de mim e de você. Amém? Então, eu quero te dar um exemplo dessas duas chaves. E eu vou dar um exemplo assim. Essa chave aqui, vamos supor que ela abre a porta de ferro lá fora. Tá bom? E essa chave aqui, vamos supor que ela abre lá, ela abre o meu carro. Tá bom? A pequena abre o carro e a grande a porta de ferro. Se eu quiser abrir a porta de ferro com a pequena, vai funcionar? Mas não são chaves? As duas são chaves, as duas são portas. Se eu pegar uma dessas chaves aqui, qualquer uma delas, e eu tentar abrir a sua porta da sua casa, do seu quintal lá, vai funcionar? Eu vou conseguir entrar na sua casa? Mas lá não é uma porta e aqui não é uma chave? Uma chave não abre porta? Por que não abre a sua porta? Por causa de quê? O segredo é diferente? Irmãos, o que eu quero que você entenda com isso? Você não tem que acessar as coisas do reino de Deus usando uma chave que é das trevas. Você não tem como acessar as trevas usando a chave do reino. Então, nós nos localizamos, nós estamos no reino de luz, não é isso? Temos todos os benefícios à nossa disposição do reino de luz. Então, tem uma chave certa para que possamos desfrutar disso. Só que, às vezes, nós esquecemos um pouco dessa nossa localização. E nós estamos no reino de luz, porque você não sai de lá. Não importa aí que você está já caminhando, a não ser que você não queira mais viver realmente nesse reino. Aí é outra história. Mas, se você está no reino de luz, nós estamos no reino de luz. Mas nós decidimos, dentro do reino de luz, usar a chave das trevas. Então, alguém me fez alguma coisa e eu vou revidar. Eu vou usar o ódio.
eu vou usar o ranço. Você está usando a chave errada. Você está no reino de luz, você quer prosperar, mas eu vou usar 2 pesos e 2 medidas. Você está usando a chave errada. Você faz parte do reino de luz, eu quero saúde divina, eu vou desfrutar disso, ou eu estou orando por cura, mas sabe, irmãos, eu estou guardando ressentimentos. Eu estou fazendo fofoca, eu estou brigando. Então a chave errada não vai acessar as coisas que você deseja, mas vai acessar alguma porta que você talvez não queira abrir. Então, a gente precisa saber aonde nós estamos para usar as chaves ou as ferramentas corretas de onde nós estamos. É importante a sua localização. Você saber aonde você está localizado. Nós estamos todos aqui fisicamente, mas localizados espiritualmente nós estamos no reino celestial. Então, é importante nós usarmos as ferramentas ou a chave certa para o que nós queremos. E como cristão, nós sabemos as coisas que nós devemos usar. Ou se não sabemos, devemos procurar saber. Então, hoje, eu e você fazemos parte desse reino maravilhoso, da qual tem tantos benefícios. E usar a chave correta para acessar as coisas do reino, elas são importantíssimas. Então, eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu vou usar essa chave ainda. Então, vou deixar ela aqui um pouquinho. Espero que ela não caia. Aleluia. Então, eu falei para você, você saiu de um império para um reino. No império tinha miséria, você tem prosperidade, doença, hoje você tem saúde, condenação, hoje você foi justificado, você é justiça de Deus. Nós estávamos em prisão, hoje você é livre. Você tem liberdade em Cristo. Nós estávamos nas trevas, hoje você faz parte da luz. Nós estávamos em tribulações, hoje nós temos paz. Nós estávamos na condição de criatura, hoje você é filho. Nós estávamos no reino de incredulidade, onde não dá, não posso. Hoje você é da fé, eu posso, eu consigo, Deus vai comigo. Amém? Eu e você fazemos parte de um império de tristeza, de medo. Hoje a Bíblia fala que nós temos alegria. Então a sua ferramenta, a sua chave hoje, para muita coisa na sua vida é alegria e não mais tristeza, e não mais choro. Amém? Não quer dizer que nós não passamos por momentos onde nós vamos ficar tristes. Você perdeu alguém, alguma situação. Mas é uma passagem bem rápida, irmãos. Porque a sua chave hoje é a da alegria. Porque você está localizado no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. E nós estávamos no império de ódio. E hoje você e eu temos a chave do amor. Porque é o amor o quê? O que a Bíblia fala sobre o amor? Que o amor vence tudo. Não é isso? Tudo na nossa vida rege através do amor. Amor a Deus e amor aos irmãos. Então hoje a nossa chave no reino é a chave do amor. Olha como é importante a gente saber em que lugar nós nos encontramos. Desde o começo do curso, se você não percebeu, Deus estava falando sobre nova criação, né? Estava falando de realidades da nova criação. Então, se você souber onde você está localizado, vai fazer toda a diferença para que eu e você possamos usar a chave certa e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós. Nós, às vezes, vemos muitos cristãos aí, como eu posso dizer, frustrados. Só que o problema não está em Deus. A frustração, às vezes, nossa, não, porque isso não dá. Eu vejo alguns cristãos que estão frustrados no reino de Deus, mas porque Deus não tem culpa. As coisas do reino Ele deixou claro. Às vezes, a frustração dessa pessoa é porque ela está num reino e está usando armas do império. E não vai acontecer, irmãos. Não adianta. A pessoa pode orar até, não vai mudar. Por quê? Porque se não mudar as ferramentas, se ela não entender a localização dela, ela vai continuar orando a vida inteira e não vai receber resposta. Porque a oração faz uma parte, mas tem a outra parte que é a nossa. Amém? Glória a Deus. Então, eu fiquei meditando sobre isso, sobre esse crescimento espiritual, conforme o pastor também foi ensinando. E eu fui me localizando ali, e às vezes tem hora que a gente está, nossa, aqui eu estou maduro, mas aí, opa, aqui eu escorreguei. Aqui eu já agi como criança, não devia ter agido assim. E um dos livros que a gente indicou muito foi Crescendo Espiritualmente. Eu sei que nós lemos. Outro livro muito importante
que eu gosto muito de ler, e eu acho que nós deveríamos, como igreja, estar, igreja aqui, eu falo todo cristão, deveria ler pelo menos ou todo mês ou a cada 2 meses, é o livro de Provérbios. Porque é um livro que você se localiza bem fácil. Então, lá no livro de Provérbios, ele vai falar do sábio, do insensato, do tolo, do mexeriqueiro, do preguiçoso, do justo. Então, nós podemos nos localizar. Eita, eu não consigo guardar nada. Eita, eu acho que eu estou no grupo errado. Acho desse grupo de trevas. Eu sou do grupo da luz. A minha boca é para falar da justiça e do louvor todo dia, e não para ficar falando coisas que não agradam ao Senhor, ou envolvido com conversas que não agradam a Deus. Então, é importante a gente nos localizar. Então, fica a dica para você e eu, sempre estar lendo o livro de Provérbios, pelo menos algumas vezes no ano, é importante. É um livro de sabedoria. Se você quer crescer espiritualmente, vai nos te ajudar muito o livro de Provérbios, porque ele vai nos fazer crescer mais rápido. Amém? Nos ensina condutas, nos ensina, se a gente não está meio preguiçoso, ele vai dizer, eita, vai ter com a formiga, vai trabalhar. Quem não trabalha não come, algumas coisas lá, opa, peraí, eu estou meio dessa área aí esse mês. Porque de vez em quando a gente relaxa algumas coisas. Então é importante nós estarmos sempre meditando nas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que eu queria compartilhar com você quando eu estou falando de localização, que quando você envia a sua localização, você envia para uma pessoa, não é isso? Você enviou para outra pessoa, para ela saber onde você está. Quando nós estamos praticando ou alguma coisa do reino de trevas, ou algumas práticas do reino de luz, você está enviando a sua localização. Você sabia disso? Sem você falar, você está enviando uma localização para todo mundo que está do seu lado. Então, se você estiver em casa e você andar em amor, as pessoas vão saber, epa, faz parte do reino de luz. Eu sei que localização essa pessoa está. Se eu estiver no mercado e eu também estar andando em gentileza, em amor, as pessoas vão perceber que você é diferente. Acho que essa pessoa é cristã. Agora, se nós fazemos parte do reino de luz, você não sai dessa localização, mas estamos usando a chave das trevas. E aí a gente está no mercado, e o primeiro que passa a gente empurra, fura a fila, reclama e briga com o outro. Ou então a gente está em casa, e aí alguém faz uma coisa errada, a gente fica de bico, bate as coisas, quebra, fica irado. Ou a gente tem contenda por qualquer coisa, discute por qualquer coisa, é impaciente. A gente também está mandando uma localização para aqueles que estão do nosso lado. Então, se você está em casa, a sua família está dizendo, epa, peraí, eu sei que ele é cristão, mas essa atitude não é do reino da qual eu faço parte, do meu pai. Eu sei que essa pessoa é cristã, mas essa atitude aí não é a atitude que a Bíblia me ensina. Então, a gente está enviando uma localização. Agora, pense você lá no seu trabalho. Você está lá trabalhando, você está lá na escola, na faculdade, no curso. Você está aonde você estiver, na feira. E a sua atitude, o seu procedimento, vai falar onde é a sua localização para aqueles que estão lá. Então, se eles não forem cristãos, se você agir com a chave das trevas, revidando, brigando, fofocando, discutindo, para eles já sabem. Opa, é dos nossos. Mas quando eu e você andamos em amor, nas práticas da palavra, em paz, em gentileza, em amabilidade, quem mais? Tantas coisas do reino, em alegria. Irmão, se você andar em alegria lá fora, as pessoas já vão dizer, nossa, essa pessoa é diferente. Ela vive rindo. Tem paz. Não sei por que eu gosto de ficar perto dela. Nossa, que sabedoria. De onde veio essa sabedoria? Se você andar lá fora, praticando, usando a chave do reino, as coisas da qual Deus te deu, mas você está andando lá fora.
no império de trevas lá fora, porque a gente anda pelo mundo. As pessoas vão dizer, essa pessoa é diferente. Quando elas não te perguntam, você é crente, é? Um dia eu estava indo para a igreja de Peruíbe. E antes de ir para a igreja, eu passei no mercado, que a gente foi comprar algumas coisas, eu não lembro o que foi. Então, eu estou lá escolhendo o que era que eu ia comprar. Aí uma moça olhou para mim e falou assim, você não é daqui, né? Na pressa, não sou. E virei. Aí depois que a mulher, ela saiu, acho que de perto de mim, eu não lembro. Eu sei que depois eu falei, meu Deus, perdi essa oportunidade, devia ter falado, não sou daqui, sou do céu. Eu sabia que ela ia ficar curiosa sobre isso. Eu falei, caramba, eu pedi essa oportunidade, devia ter falado isso para ela. Não sou daqui, sou do céu. Eu não sei se era a minha roupa, eu não sei o que foi, que chamou a atenção dela, mas ela percebeu que eu não era dali da cidade. Dali para a igreja era muito longe ainda. Então, o seu modo de proceder nos lugares está mandando uma localização para as pessoas. Agora, como é que nós estamos procedendo por onde a gente anda? Aí você vai se localizar. Como eu disse, mesmo que a gente se localize de uma forma que a gente acha, poxa, eu não queria estar andando dessa forma, como criança, igual o pastor falou sobre crescimento, criança, adolescente e adulto. Poxa, eu me agi como uma criança agora e não era isso. Dá tempo de arrumar. Calma, fique tranquilo. Você e eu estamos crescendo, amém? Então, hoje é justamente para a gente se localizar e descobrir aonde nós estamos, como nós estamos, se nós estamos na fase da meninice, da adolescência ou do maduro, né? Como a Bíblia fala, estatura de varão perfeito. Então, a gente precisa se localizar onde nós estamos. Mas depois que você se localizou, você pode decidir crescer. Se lembra que no reino que você faz parte, a decisão é sua? Você pode decidir crescer. Não, eu vou crescer nessa área. Até aqui eu andei dessa forma, mas eu vou crescer. Então, o jeito que você anda, o jeito que você fala, as coisas que você faz no seu dia a dia, irmãos. Não é quando você está... Não, agora eu estou indo para a igreja, agora eu estou com a minha roupa de crente. Então, e lá, de repente, no resto do dia, você esqueceu disso. Não, no seu dia a dia, onde você estiver, o que você estiver fazendo naturalmente, exatamente ali que você vai ter que observar a você mesmo. Amém? Então, voltando aqui sobre a localização, no caso que a mulher me perguntou, eu não sei o que ela tinha percebido de diferente, mas, de alguma forma, eu enviei uma mensagem para ela. E você e eu estamos enviando essas localizações. Então, se eu e você nos portarmos de uma forma rude em qualquer lugar, de qualquer forma, as pessoas também estão olhando. E elas vão dizer, esse é crente mesmo? Será? Porque não vejo dessa forma. Eu estava vendo um ministro, e ele disse assim, um dia, meu filho ia mudar de faixa no curso, e minha esposa pediu, olha, não esquece que seu filho vai mudar de faixa, eu queria que você estivesse lá. Ele disse, não, eu vou estar lá. Então, tá bom. E aí ele foi para a reunião da igreja, estava fazendo a reunião, quando ele lembrou da mudança de faixa, ele, meu Deus, mas dava tempo para chegar. Ele falou, dava tempo, eu terminei minha reunião na hora, falei, gente, eu preciso ir embora, meu filho vai mudar de faixa, eu preciso estar lá. E aí ele pegou o carro e começou a correr para chegar lá no curso, para poder ver o menino fazendo a troca da faixa. Mas a pressa fez com que ele corresse muito, a ponto de quase que ele encostou no motoqueiro. Então, ele e o motoqueiro, durante o resto do percurso, ficaram brigando. E ele ficou discutindo com o motoqueiro e reclamando com o motoqueiro, um do lado do outro. Até que eles pararam, acho que foi no semáforo, e o motoqueiro ainda discutindo. Depois eles pararam, olharam um para a cara do outro. E o motoqueiro virou para ele e falou, fulano de tal, bem que eu queria te conhecer, valeu, tchau. Aí ele falou que olhou no retrovisor e ele viu assim, como se ele tivesse visto o Espírito Santo fazendo assim para ele. E ele pensou, que comportamento é esse? Eu sou ministro. Não era para mim estar brigando com o rapaz. Meu Deus. Ninguém nunca fez isso. Não julgue meu irmão, tá bom? Porque todos nós já fizemos isso, né? De alguma forma, a gente não se comportou bem com alguém. Mas, sabe, ele estava ensinando a respeito um pouco disso. Não exatamente do que eu estava falando, mas estava falando de um outro assunto. Então, nós precisamos nos comportar, saber o reino que nós fazemos parte e agir segundo ele o tempo todo. Amém? Porque você está enviando uma mensagem. E esse é o melhor evangelismo que você e eu podemos fazer. Viver a palavra.
Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, eu quero Jesus, porque eu já vi fulano de tal. Eu olho o procedimento dele na casa, na rua, no trabalho, no mercado, encontrei ele no posto de gasolina. Esse eu quero, esse procedimento. A gente vai abrir a Bíblia ainda, tá bom? Espera aí que eu vou compartilhar com você e eu quero que você já abra aí 2 Coríntios 3:3. Pode colocar na tela, por favor. 2 Coríntios 3, versículo 3. Eu vou abrir aqui que eu gosto de abrir minha Bíblia. Segunda Coríntios 3, versículo 3 diz assim: Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, que são carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Esta escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Então o apóstolo está dizendo, ei, vocês são cartas. E carta, quando é lida, você sabe o que quer dizer. Se eu mandar uma carta de perdão, o que eu estou falando? Perdão. Se eu mandar uma carta de amor, quem está lendo vai saber que está falando sobre amor. Se eu mandar uma carta, quando eu vou assumir um compromisso, eu mando uma carta quebrando aquele compromisso, tem lugares que você tem que fazer uma carta de punho, né? Que você está cancelando aquele contrato. Então, a pessoa entende que você está cancelando aquele contrato. Então, se nós somos cartas, as pessoas estão lendo algo da nossa vida. E está emitindo para ela uma localização. Um reino da qual ela pode decidir fazer ou não parte. Por causa de uma pessoa. Vamos continuar aí. Eu quero que você abra em Mateus agora. 26. A gente vai ler o versículo 69. Diz assim: Pedro estava sentado no pátio, e uma criada aproximou-se dele e disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. 71 diz assim: Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: Não conheço esse homem. 73 diz assim: Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar te denuncia. Ou denuncia. Então, Pedro estava ali, naquela reunião ali, e o modo de falar, ele estava conversando, estava denunciando de qual reino ele fazia parte. Ele era daquela região, então não eram as roupas que chamaram a atenção daquelas pessoas, mas o procedimento dele. Então, nosso procedimento, ou nossa forma de falar, ou nossa conduta, está mandando uma localização ali. Olha, ele estava com Jesus. Ou ele faz parte do reino de luz. Porque ele estava lá no meio do império de trevas, porque eles estavam tentando condenar Jesus, levar Jesus para a cruz. Ele estava lá no meio, porque ele queria saber o que ia acontecer com Jesus. Mas mesmo lá, naquele lugar, ele estava emitindo que ele não fazia parte daquela situação. As pessoas olhavam e diziam: Você não é dos nossos. Você estava com ele, você faz parte dele, do grupo dele. Glória a Deus. Vamos continuar aqui mais um pouquinho. Lucas, você pode abrir aí comigo? Lucas 9. É importante, irmãos, nós sabemos a nossa localização para poder desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E ainda conduzir outros ao lugar da qual nós estamos caminhando para chegar, não é? Porque uma hora Jesus vai voltar. E nós vamos para o céu com ele. Lucas 9, versículo 51. E antes de eu ler esse texto, eu quero compartilhar com você, às vezes, na nossa caminhada,
no nosso dia a dia, nós estamos ainda no mundo e passamos por situações. Então, muitas situações nós vamos vivenciar ainda. Coisas que nós não depende de nós, passamos por elas, né? Então, às vezes acontece uma certa desavença no trabalho e a gente está lá, precisa resolver. A gente não queria que isso acontecesse, nem queria que nós passássemos por isso. Mas, às vezes você está lá, alguma coisa na escola do seu filho, sei lá. Então, situações adversas nós vamos viver. Mas eu quero que você leia comigo aqui no versículo 51, que diz assim. Lucas 9, versículo 51. Aproximou-se o tempo em que seria levado aos céus. Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Então, deixa eu te falar uma coisa. Jesus estava decidido para um lugar, que era Jerusalém. Mas antes de ir para aquele lugar, Jesus mandou alguns na frente. Deixa eu te dizer, Jesus vai voltar. Mas antes de Jesus voltar, Jesus mandou eu e você, igreja, para ir na frente, conduzindo, preparando o caminho para ele voltar. Então, você e eu, para nós é importante a gente não só saber a nossa localização, desfrutar dela e usar a chave certa. Porque, como eu disse, como igreja, nós vamos conduzir um povo que está lá fora. Esse povo, nós estamos preparando, nós estamos aqui, igreja, para alcançar vidas, para levar para o céu. Então, se nós nos comportarmos no reino de luz, com a chave das trevas, não vai dar certo. Porque você acha que eles vão olhar para nós e vão desejar seguir? Não. Mas nós já sabemos aonde nós estamos e usamos a chave certa, andando ainda nessa terra, eles vão desejar conhecer o nosso Senhor. Eles vão desejar estar perto de nós. Eles vão desejar estar nas nossas reuniões, nas nossas mesas. Então, é importante usar a ferramenta certa. Mas deixa eu te dizer, mesmo às vezes, nós fazendo a coisa certa, andando do procedimento certo, você pode ter certeza, tem gente que não vai gostar, não. Tem gente que ainda não vai se agradar com o seu procedimento. Tem gente que ainda vai te confrontar. Não gostei dessa pessoa. Certinho demais. E outras coisas mais. E eu vou te dizer por que eu estou dizendo isso. Continue o texto aí. Versículo 53 diz assim. Você lembra que Jesus estava indo para Jerusalém? Eles foram na frente para preparar o caminho, certo? Os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu. Era o próprio Jesus que estava indo para aquele lugar, irmãos. Não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Então, eu e você podemos estar fazendo coisa certa, e mesmo assim pessoas não compreenderem isso, porque eles fazem parte do império de trevas. Mas sabe, e isso, quando essas injustiças ou situações acontecem conosco, é exatamente aí que você precisa se lembrar da sua localização e a sua chave. Porque como os discípulos, imagine você, fazendo tudo certo e alguém se levanta contra você em algum lugar. A primeira coisa que dá é indignação. Como assim? Jesus cura, Jesus batiza, Jesus limpa, Jesus liberta, Jesus transforma, multiplica pão para eles e eles não querem receber o Jesus. Eu ajudo essa pessoa, eu compro para ela, eu paguei, eu orei por ela, eu investi no tempo na vida dela, eu socorri ela e agora ela faz isso comigo? Ou você nunca passou uma injustiça? Ou você foi mal compreendido numa coisa boa que você estava fazendo e a pessoa te compreendeu errado? Ah, só quer se aparecer. Ai, que sorriso falso. Isso aí não é verdadeiro. E você fazendo o melhor para alguém. Então, quando situações se levantam dessa forma, eu e você não podemos usar, irmãos, as armas do império. Também não vou fazer nada, que se vire. Quer saber? Deixa para lá, que morra. Ou que vá para outra nação. Ou não, vou pagar com a mesma moeda. Espera aí. O mundo dá volta, algumas pessoas dizem assim, né? Sabe, irmãos, não. Esse não é mais o nosso procedimento. Hoje,
Se a gente passar por uma situação adversa ou ruim como essas, a gente precisa se lembrar da ferramenta que nós temos. O amor, o caminho para a vitória. A gente precisa se lembrar que nós temos a chave do perdão. A gente precisa se lembrar que nós temos uma chave que abre qualquer porta, que é a chave da paz, é a chave da alegria. Não é isso? Quantas coisas no reino de Deus nós temos? Quantas ferramentas nós temos para usar contra uma situação adversa? Então, é nessa hora que você precisa se lembrar, eita, faço parte do reino de luz. Espera aí, não vou agir na carne. Eu vou agir segundo o Espírito. Na hora da ira, não é a hora de você falar. E de querer se defender, e de querer se justificar, e de querer... Você só tem duas opções. Andar em amor e ficar calado, deixando Jesus te justificar. Esperar um pouco, respirar, né? Ontem a Sumaira foi muito feliz nisso na oração. Ela falou, às vezes na oração, no lugar de a gente fazer alguma coisa, para um pouquinho e ora. Porque é a primeira coisa que dá no momento que adverso, a gente querer fazer alguma coisa. Seja qual o momento que for. Então, a sua e a minha arma são as armas da palavra. Os frutos do Espírito. A sua chave e a minha é essa hoje. Essas vão abrir as portas que eu e você queremos. Amém? Aleluia. Nós lemos aí, né? Até ele disse. Aí vamos ver o que Jesus respondeu. Mas Jesus, voltando-se, repreendeu-os, dizendo, vocês não sabem que espécie de espíritos vocês são? Pois o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo. E foram para o outro povoado. Jesus não concordava com aquela atitude. Jesus disse, vocês são de outro reino. Hoje, a prática de vocês não é mais aquela que vocês usavam. Hoje, você e eu somos nova criação. Hoje, você está andando comigo. É diferente. Eu quero te mostrar mais uma pessoa que agiu de uma forma. João 18, abre lá no livro de João. João 18, capítulo 18, versículo 10. Aqueles estavam indo prender Jesus. Vou ler o versículo 8, diz assim, ó, Jesus respondeu, já lhes disse que sou eu. Eles perguntaram quem era Jesus. Jesus disse, já disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera. Não perdi nenhum dos que me deste. Versículo 10. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Eles vieram prender Cristo. Jesus disse, olha, se vocês estão me procurando, sou eu mesmo, deixa o meu povo embora, é a mim que vocês querem. Mas sabe, Pedro ainda, mesmo estando no reino de luz, ainda estava agindo com algumas ferramentas que não eram mais dele. Ele ainda carregava aquela espada. Então, quando ele corta a orelha do rapaz, Jesus não concorda com essa atitude. Jesus diz, se você ler outros textos, Jesus fala assim, olha, se eu quisesse, eu oraria, os anjos me salvariam da cruz. Jesus estava nos ensinando, irmãos, que a gente não precisa usar as armas das trevas. Jesus colou aquela orelha porque Jesus estava demonstrando que nós não precisamos usar essas ferramentas. A nossa arma agora é outra. O comportamento dele foi usar o que ele tinha, as coisas que ele já estava acostumado antes. Então, eu e você usamos a chave hoje do reino. Não podemos mais usar uma chave errada. Era um momento de agito, de aflição, de saber o que fazer, soldados vindo, um monte de gente. Você passa por isso, pressão de todos os lados no seu trabalho, na rua,
em situações. Mas que arma você vai usar? Puxar a espada e sair cortando a cabeça, a orelha de quem estiver na sua frente? Ou você vai usar a chave do amor ou os frutos do Espírito? Nesse momento de pressão, ele usou a ferramenta errada. Então, eu e você hoje, no reino do Senhor, nós precisamos usar a ferramenta certa. Jesus foi lá e colou, porque era a ferramenta do amor. Jesus sabia que aquele homem ia mudar toda a história dele por causa daquela orelha. Então, eu e você devemos usar a chave certa, porque você faz parte hoje de um reino de luz. A sua localização agora é com o Senhor. É nele, por ele, para ele. Então, o meu e o modo de proceder e de viver deve ser com ele. E isso nos demonstra para nós mesmos, essas situações adversas, irmãos, que nós passamos, né? Eu estava meditando sobre isso, de algumas situações, até mesmo que eu tinha passado uns tempos atrás agora. Eu falei, meu Deus, isso é para eu me localizar a mim mesmo, porque eu quero saber, quando surge esse tipo, você vai saber o que está dentro de você. A sua primeira reação, irmão, pode ter certeza é o que está dentro. Então, se a minha primeira reação é revidar, é bater, é xingar, é murmurar, pode ter certeza que tem mais isso dentro do que a palavra. Já viu uma pessoa que ela machuca o dedo e ela xinga um palavrão sendo crente? Mas tem outro que bate o dedo e, glória a Deus, ai Senhor, aleluia, Deus é bom, meu Deus. Pode ter certeza que esse tem mais a palavra. Você lembra que a sua boca mostra a sua localização? Eu lembrei do testemunho do pastor. Uma vez, há muito tempo atrás, ele estava trabalhando, ele e um amigo nosso, um funcionário dele trabalhando, e aí ele martelou o dedo. Lembra, amor? Só que na hora que ele martelou, ele, ai, glória a Deus, né? Ele chamou por Jesus. Ele, ai, Jesus, não sei o quê. E o rapaz ficou ali, e acho que ele estava no celular na hora, né? Não, ele estava no celular na hora, só que ele não reparou, o rapaz estava atrás. E depois ele pegou o celular e falou assim, olha, ele não era pastor ainda, na época a gente congregava. Ele falou, olha, eu estava gravando, sem querer. Agora, imagine se ele tivesse gritado um palavrão. Ele estava mandando uma localização. Aquele jovem também não era cristão. Então, a gente precisa, momentos de adversidade na minha vida e na sua vida, irmãos, nos mostra o quanto nós temos da palavra dentro de nós. Se no momento de uma adversidade você murmura, você precisa de ler mais um pouquinho a sua Bíblia. Se no momento de uma adversidade você xinga, mas se no momento de uma adversidade você usa a paciência, você usa o amor, você usa o perdão, você busca, Senhor, eu preciso de uma sabedoria, de uma estratégia, você vai para a oração, você continua precisando de ler sua Bíblia, tá? Não muda, não. Mas você já sabe que você está crescido espiritualmente. Hoje eu fiquei feliz que eu conversei com uma amiga minha, né? A gente se conhece há muito tempo. Na verdade, meio que pastoreio ela, né? Assim, pastoreio a gente conversa muito. E hoje ela me viu e ela falou, eu estou trabalhando muito, eu só estou conseguindo congregar de manhã. E eu falei, Aí ela, mas eu vou pedir as contas, porque eu não estou conseguindo congregar durante a semana, e isso está me fazendo muita falta. E ela enchendo os olhos de lágrimas, e eu não estou conseguindo congregar, e eu não quero, e eu vou conversar com a minha patroa, e se ela não me mudar de horário, se ela não mudar de horário, eu vou sair do emprego. E aí eu olhei para ela, não disse nada, né, porque a decisão é dela, assim, só ri. Aí eu falei, você cresceu, amiga, que feliz. Aí eu abracei ela e a gente começou a rir. Porque é um crescimento. Em outro momento, ela jamais ia fazer isso. Mas o próprio Senhor está tratando no coração dela a necessidade de congregar. E ela está tomando a decisão dela. Não disse que o que ela tinha que fazer. Ela está tomando a decisão dela. Eu falei, que legal, você está crescendo, que bonito. Então, as nossas ações ou as nossas palavras demonstram o quanto nós estamos crescendo. Para nós e para os outros. Amém? Aleluia, Deus é bom, né? Você está se localizando? Glória a Deus. Então, muita coisa expõe o que está dentro de nós mesmos, as nossas situações. E nós podemos crescer diante daquela situação. Nós podemos melhorar. Mesmo que em algum momento a gente não fez tão bem naquele momento, a gente já sabe, eita, essa área aqui eu preciso exercer mais um pouquinho
a palavra, ou aprender mais sobre isso. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Isso é para todos nós, mas a gente que ministra, eu vou falar por mim. A gente tem que ter muito cuidado porque a gente ouve muito da palavra. Todo mundo tem acesso à palavra de várias formas. Internet, celular, rádio, TV, não é isso? Nos púlpitos, nas ruas, nas praças. Você ouve a palavra de todas as formas, jeitos, não é isso? E graças a Deus por isso, porque isso é bom. Mas nós temos que tomar cuidado se nós estamos somente sendo ouvintes ou praticantes dela. Se a gente só está no copia e cola. Recebi, esse aqui é para mim, para fulano, isso aqui é para ciclano. Por isso que a mensagem hoje é para nós localizarmos a nós mesmos. Não é para eu pegar a mensagem e dizer isso aqui, nossa, realmente, quem precisa é fulano de tal precisava ouvir essa mensagem. Não, essa mensagem é para eu me localizar. Eu precisava ouvir essa mensagem. Porque senão a gente pega no copia e cola. Não, eu vou aprender sobre isso aqui. Nossa, que mensagem legal. Eu vou estudar isso aqui, porque quando eu pregar na igreja, eu vou pregar isso. Mas na hora da diversidade, eu nem lembro que eu estudei ou que eu ouvi sobre isso. Então, é só um copia e cola. E todos nós temos tomar cuidado com isso. Estamos aprendendo aqui todo domingo, mas será que nós estamos praticando ou a gente está só aprendendo e guardando? Amém? Então, observe se você está realmente praticando tudo aquilo que você está aprendendo. Se não, pare, medite mais, ouça menos muitas coisas e mergulhe mais em uma coisa só, na sua Bíblia. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Lembrar da sua localização é muito importante. Nós temos que ter consciência do reino que nós estamos para nos posicionarmos da maneira correta. Eu falei para você a importância de ler Provérbios, você vai ver muitos textos lá importantes. E eu queria ler um texto, o último texto com você, que está em 1 Coríntios 11, 28. Que é o texto que nós vamos ler já já, na nossa ceia. Versículo 28. Diz assim. Espera aí. Opa. 1 Coríntios 11, versículo 28 diz assim. Examine-se cada um a si mesmo. É isso que nós estamos fazendo. Examinando a nós mesmos. Amém? Descobrimos aí se a gente está na meninice, na adolescência ou na juventude. Então, coma do pão e beba do cálice. Então, o momento que eu e você nos examinamos, e de repente nós estávamos usando a ferramenta errada, a chave errada, no reino que nós fazemos parte. De repente nós não crescemos o ponto que deveríamos, como Paulo disse, né, a palavra diz, deveríamos ser mestres e ainda estamos como menino. Então, nós podemos mudar isso, examinar a nós mesmos. E aí depois a gente vai para casa e não volta mais na igreja porque eu estou toda errada. Não é isso que o texto está dizendo. Então, eu vi que eu estou tudo fora, e agora, o que eu vou fazer? Não, o texto diz, examine a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Examine a si mesmo. Então, coma do pão, porque a palavra é o seu alimento. É o verdadeiro pão, é o verdadeiro alimento. A Bíblia nos mostra que a Bíblia, a palavra de Deus, é o verdadeiro alimento. Cristo é o seu verdadeiro alimento. Então, alimente-se do pão e beba do cálice, a sua oração. Oração em línguas, oração em português, a sua adoração. Enche o seu cálice, beba dele. Porque é a parte do Espírito. Se encha do Espírito. Leia a sua Bíblia e faça as suas práticas espirituais. Faça jejum, faça orações, faça a leitura da palavra. Porque você vai estar comendo do pão e bebendo do cálice. Comendo a palavra e se enchendo do Espírito. Andando na palavra e praticando os frutos do Espírito. Você está se alimentando do pão e do vinho. E isso nos traz crescimento espiritual. E deixa eu te dizer, quando nós estamos maduros espiritualmente, irmãos, você vai evitar muita dificuldade na sua própria vida. Quando nós somos imaturos, ou crianças, ou adolescentes, a gente faz muita bobagem. Você lembra que o filho pródigo saiu de casa? Queria conhecer o mundo. Tendo tudo dentro da casa do pai.
Mas quando nós somos maduros, nós evitamos brigas, discussões, a gente resolve fácil. Porque a gente sabe fazer o que a Bíblia diz. Mas quando a gente é imaturo, aí fica difícil. No trabalho a gente não dá certo. Na igreja a gente não gosta. Porque onde tem gente, vai ter gente. Vai ter gente chegando, que é os bebês, vai ter gente na adolescência, vai ter gente na maturidade. E a gente precisa lidar com gente. Então vamos crescer? Você pode ficar de pé, por favor? Glória a Deus, pastor.